Eu quero falar de um dos melhores episódios de Cão Coragem, um dos que melhor retrata empatia. E tá lá de boa descansando na sombrinha, quando aparece um ser usando uma máscara e só começa a bater no Coragem. E você não entende, você fica, cara, por que você tá batendo no Coragem, pelo amor de Deus? Quando eu assisti eu fiquei até com um pouco de raiva, mano, tipo, o Coragem tava só de boa. Aparece a Muriel, só que a Muriel não consegue ver maldade em ninguém, ela só vê bondade, cara. E ela acaba convidando esse ser pra entrar dentro da casa. Enquanto eles estão na mesa, a Kitty acaba revelando coisas sobre Eustácio e também sobre a Muriel. Ela acaba revelando que a Muriel come doces escondidos de noite e também revela que o Eustácio só finge que sabe consertar as coisas porque ele não quer que as pessoas achem que ele não saiba consertar alguma coisa. Eu achei isso daqui bem divertido, é poucas vezes que alguém consegue entrar na mente do Eustácio. E você começa a ver que essa é uma pessoa totalmente traumatizada. Ela odeia cachorros. Odeia. Mas isso não é por um motivo à toa. Um cachorro é muito mal com ela e com uma pessoa que ela ama. Mas já a gente fala desse cachorro. E ela viu Coragem e por instinto começou a bater nele porque achava que ele era alguém ruim. Enquanto Muriel ajeita um quarto pra ela dormir, Coragem já tá lá tremendo de medo na porta. E ele começa a espionar essa pessoa, esse ser, né? Pra saber quem que é. E no meio da noite, Coragem espionando ali, acaba descobrindo que ela é um gato. Ou mais especificadamente, uma gata. E Coragem se desespera quando vê aquilo. Ele vê ela como um monstro. Ele tenta pedir ajuda pro Eustácio e pra Muriel, só que eles não entendem o que Coragem tá falando. E Coragem decide agir por conta própria. Ele vai e rouba um rato que é muito especial pra Kitty. É tipo um ursinho de pelúcia dela. Foi dado por alguém que ela ama, chamado Bunny. E Coragem vai e rouba esse item e decide ir atrás de ajuda. Na cabeça do Coragem, se ele acha os cães vão lá buscar a Kitty e vão resgatar a família do Coragem. E Coragem decide trancar Muriel e Eustácio no quarto e parte em viagem. Enquanto Coragem já chega lá, Kitty acaba acordando e percebe que o ursinho dela não tá lá e entra em desespero. Só que ela não esperava que Coragem tranca a porta dela. E agora conhecemos Bunny. Bunny é uma pessoa aprisionada. Ela tenta fugir, mas os cães não deixam. E Coragem vai percebendo aos pouquinhos que talvez ele tenha enxergado tudo errado. Tem uma cena, cara, que realmente parece que ela tá sofrendo muito. E ela tenta até prender um dos cachorros, só que os cachorros eram tão fortes que, tipo, quebram uma das paredes e pegam ela de novo e prendem ela lá. E é muito interessante que tem cachorros no universo de Coragem, não só o Coragem. E esse episódio mostra como que eles são totalmente diferentes do Coragem, como que o Coragem é um ser tão amigável e é um ser realmente, cara, que tem empatia. Como que o Coragem tem empatia pelos outros e como que os outros cães aqui nesse mundo são tão malvados, tão perversos, cara. É como se fosse realmente uma gangue de cães, cara. Eles fizeram uma gangue certinha ali de cães. E você vai percebendo que o Mad Dog, no final das contas, era como se fosse um cafetão. E ele prendia tanto a Bunny quanto a Kitty. E a Kitty conseguiu fugir, só que por isso que ela ficou com tanto trauma de cachorros, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Coragem aqui. Só sei que o Coragem deitava até o Homelander facilmente, cara. Sério, o Coragem bateu nos cães gigantes. Amassou eles, cara. Amassou, tipo, não deu nem chance pra eles. Coragem não pensa duas vezes. Coragem vai lá, resgata a Bunny e começam a fugir. Só que Coragem não esperava que enquanto eles estavam fugindo pela janela, quem que aparece? Mad Dog, o pior cão de todos, cara. Esse cão aqui é o cão mais perverso. Esse que é o cão que todas elas têm medo. É ele. Enquanto Coragem vê isso, Coragem obviamente quer fugir logo de lá. Coragem desce com a Bunny pela escada. E eles não descem em si, basicamente eles despencam de lá de cima. Coragem se arrebenta tudo no chão. Mas tudo bem, o Coragem aguenta muita coisa, né? Eles se recuperam e eles começam a fugir. Enquanto o Mad Dog começa a perseguir eles de carro, cara. Até que Coragem, tentando se sacrificar, percebe que ele estava atrás da Bunny e não dele. Só que de uma forma heróica. Coragem vai, assume o volante e joga o carro de frente para um trem, pulando segundo antes de bater.
Cara, o Coragem é maravilhoso. E agora eu quero falar um pouquinho sobre traumas e como que às vezes eles marcam tanto, né? Como que às vezes algo lá do passado pode nos atingir, tipo, 3 anos depois, sabe? Tipo, pode nos atingir a qualquer momento, algo que talvez você já tenha até esquecido. E você vê uma cena, você vê algo e por impulso você começa a reagir, sabe? Durante a minha vida eu já tive alguns traumas, mano. Eu não sou de falar sobre minha vida pessoal, mas eu já tive um relacionamento assim que a pessoa pra mim foi tão traumatizante que toda vez que eu chegava perto da pessoa, eu começava a tremer, eu começava a ter ansiedade. E na época eu era muito jovem, nem entendia direito o que era ansiedade. Só que eu não sabia o que a pessoa ia fazer, eu não sabia como que a pessoa ia agir. Eu não sabia o que passava na mente da pessoa. E essa pessoa foi alguém que foi ruim pra mim. E essa pessoa foi alguém que foi uma pessoa paia pra mim, sabe? E eu não entendia sobre traumas na época. Só que isso acabou que me atingiu por uns 2 anos na época. Porque toda pessoa que eu conhecia, eu ficava... Será que vai dar algum gatilho de novo? E esse é, tipo, um de vários traumas, mano. Tipo, quando eu era criança, eu também tinha um medo de ficar sozinho em casa. Quando meus pais saíam pra trabalhar, tanto minha mãe quanto meu pai. E minhas irmãs normalmente estariam fazendo alguma outra coisa, né? Tipo, estudando ou trabalhando. E eu lembro certinho da cena que um dia eu acordei cedo e eu não encontrei ninguém em casa. E aquilo começou a me desesperar um pouquinho, só que eu quero falar de um detalhe. A minha irmã nessa época tinha uma boneca tamanho real. E cara, ela era muito assustadora, essa boneca. Essa boneca tem o mesmo nome da minha irmã, as duas se chamam Stephanie. Só que essa boneca, ela não tem o E, né? Tipo, é só Stephanie. E eu não sei porque eu falei esse detalhe, mas eu lembro o quão assustador era ter aquilo no quarto, cara. Eu lembro que nessa época minha mãe tinha colocado essa boneca em cima do guarda-roupa do quarto e eu só vi quando eu acordei. Eu lembro que quando eu vi aquilo eu fiquei com um choque tão grande que quando eu fui dormir eu acabei tendo a primeira paralisia da minha vida. Eu lembro certinho de eu não conseguindo me mover e vendo uma boneca se aproximando de mim com uma risada sinistra que parecia que ia me matar. Isso daí deu uns 3 bons anos no mínimo sem eu chegar perto de nenhuma boneca ou algo do tipo, cara, porque tá louco, mano, eu achava muito assustador, cara. Mas bom, muitos dos meus problemas, né, eu acabei resolvendo com o tempo você vai crescendo, você vai vendo coisas de perspectivas diferentes, né, você vai também se tratar é uma coisa muito bom, eu recomendo pra todo mundo, né, terapia é algo pra todo mundo. E nesse episódio, Kit claramente age por puro trauma, cara. Ela vê um cachorro e ela já começa a agir sem saber o que fazer direito. Não que justifique ela bater no Coragem, cara. Isso é que eu acho errado. Eu queria falar sobre isso também. Eu acho errado ela bater no Coragem. Ah, mas é que muitos cachorros bateram nela durante a vida. Tá, mas não significa que ela tem que bater no Coragem, cara. O Coragem tava lá de boa, mano. O Coragem claramente tava lá deitado, de boa, tranquilo. E claramente ele não queria fazer mal a ninguém, tá ligado? Isso eu achei meio paia da parte dela. Aí depois ela vê, tipo, ah, não, Coragem é gente boa, tá ligado? Só que, sei lá, eu não queria ter visto ela batendo no Coragem, mas bom. Caso você tenha curtido esse vídeo, aqui no canal tem muito mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha algum trauma também, comenta aqui nos comentários. Um beijo, um queijo e falou!